Oi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do mandado de injunção, tá? O mandado de injunção, ele também é uma medida direcionada a omissões, vamos pensar assim, do poder público, tá? O mandado de injunção, ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 71, que diz lá que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Veja bem, uma questão que merece destaque é que apenas em 2016 foi editada a lei regulamentando o mandato de injunção. Outro ponto que a gente tem que destacar aqui, pessoal, a gente falou de ADO, são ações muito parecidas, né? Aqui eu tô falando, enquanto lá eu falava de normas do quê? Lembra lá do que a gente falava? Normas de eficácia limitada na ADO. Aqui no mandado de injunção eu tô falando da falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de prerrogativas, liberdades constitucionais inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá? Então, tomar cuidado com isso, porque há uma diferença sutil aí nessa questão, tá? A lei que trata do mandado de injunção, ela foi criada apenas em 2016, a Lei 13.300, o que nos revela para nós que havia uma omissão do poder público com relação à própria regulamentação de uma ação para tratar das omissões do poder público. Olha que incongruência, né? Logo no artigo 1º, a lei traz que o objetivo é disciplinar o processo de julgamento, mandado de injunção individual e coletivo nos termos do inciso 71 do artigo 5º da Constituição. O mandado de injunção ele vai sempre ser concedido quando houver a falta, né, total ou parcial de norma regulamentadora, como eu disse para vocês, que torna inviável direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania, nacionalidade e soberania. Isso está lá no artigo 2º, tá? Quando que eu falo que eu tenho uma falta parcial de norma regulamentadora? Quando as normas que existem são insuficientes, tá? Quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente, tá bem? E qual que é a finalidade do mandado de injunção? Tornar viável o exercício de direitos subjetivos fundamentais. Ora, direitos relacionados à pessoa. É viabilizar o exercício de direitos fundamentais que dependem de um ato de vontade de um outro poder, mas que não ocorreu. Ou seja, para exercer o meu direito eu preciso de um ato do poder público e ele não fez, tá? Então eu preciso do mandado de injunção para viabilizar esse meu direito. Quando eu penso nisso, pessoal, num direito subjetivo, eu tenho que a pretensão ela vai ser deduzida através de um processo constitucional subjetivo, ou seja, com o escopo de assegurar o exercício do meu direito, o exercício de um direito concreto. Tá? Então, eu estou falando, portanto, de um instrumento de controle concreto, tá? Incidental, tá? Aqui eu não estou falando em controle abstrato de constitucionalidade, tá bem? Toma cuidado com isso. A competência, portanto, tratando-se de controle difuso limitado, ela vai ser restrita a alguns órgãos, tá? A competência, ela tem que estar prevista na Constituição Federal ou na Constituição Estadual ou então em lei federal, tá bem? O artigo 102, inciso 1, a linha Q, ele trata a respeito das competências, fixando a competência quando ela é do STF. O artigo 105, inciso 1, a linha H, trata das competências do STJ, enquanto o artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5, trata das competências do TSE, tá bom? Sugiro que vocês façam a leitura destes dispositivos para esclarecer qualquer dúvida com relação à questão de competência. Dentro da legitimidade ativa, pessoal, mandado de injunção individual. Quem que é? Quem pode propor essa ação? Mandado de injunção individual. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo cujo direito constitucional esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. No artigo 3º da Lei 13.300, ele está explicando isso para nós, que são legitimados para mandado de injunção como impetrante as pessoas naturais ou jurídicas, que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidas no artigo 2º. E como impetrado, o poder, órgão ou autoridade de contribuição para editar a norma regulamentadora. Então, a legitimidade ativa é de qualquer pessoa cujo direito esteja sendo inviabilizado pela ausência da norma, enquanto a legitimidade passiva é o poder público, o órgão, mesmo a autoridade que deveria regulamentar aquela temática, tá? Lá no mandado de injunção coletivo, pessoal,
Como é que é a legitimidade ativa? A legitimidade ativa do mandado de junção coletiva, ela está lá no artigo 12 e diz que ele pode ser promovido por quem? Ministério Público, quando a tutela for relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, mesmo dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. Também pode ser por partido político, com representação no Congresso Nacional, para assegurar o quê? O exercício de direitos, liberdades e prerrogativas dos seus integrantes, ou mesmo relacionado à finalidade partidária. Veja que aí eu estaria falando uma legitimação aí específica, vamos pensar, para direitos relacionados à entidade. Também pode ser legitimada a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, tá? Também pode ser legitimado defensoria pública. Lembrando que a defensoria pública vai ser para a promoção dos direitos humanos, defesa dos direitos individuais e coletivos daqueles necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, tá bom? Um aspecto aí que os direitos e liberdades, as prerrogativas protegidas pelo mandado de injunção coletivo, pessoal, eles são pertencentes indistintamente a uma coletividade de pessoas, tá? Ou de determinado grupo ou classe coletiva, categoria. Por isso que eu tô falando em mandado de injunção coletivo, tá bom? Eu tenho um grupo, uma coletividade. Me perdoem, tá? Desculpe. Eu tô falando de um grupo, de uma coletividade, tá bom? Por isso que o mandado de injunção é coletivo, tá? Legitimidade passiva. Eu já adiantei para vocês que a legitimidade passiva, ou seja, em face de quem a ação vai ser proposta, vai ser a autoridade ou órgão responsável pela elaboração da norma regulamentadora. Da mesma forma, pessoal, não se admite litisconsórcio passivo nessas ações, tá bom? A norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, que não são auto-aplicáveis, é o parâmetro, tá? Mas a doutrina esclarece para nós que não são qualquer normas de eficácia limitada como lá na ADO. Ou seja, são normas de eficácia limitada e sem norma regulamentadora. Não é qualquer norma de eficácia limitada, mas uma norma que regulamente direito fundamental, tá? Então aqui eu tenho uma peculiaridade. Na ADO é qualquer norma de eficácia limitada, enquanto no mandado de injunção eu tô falando uma norma regulamentadora de direito fundamental, tá? Isso é o que a doutrina nos esclarece. Porém, o STF, pessoal, ele vem dizer que é muito mais amplo, que eu não posso limitar para uma norma de eficácia de direitos fundamentais, tá bom? E a gente retornaria naquela questão de norma de eficácia limitada, tá? Quais são os efeitos da decisão de mérito no mandado de injunção, pessoal? No mandado de injunção, a decisão de mérito ela tem 4 correntes. Uma corrente não concretista, uma corrente concretista geral, concretista individual, concretista intermediária, que é uma mescla da geral e da individual. Essas correntes, elas têm muita vinculação com a questão que eu disse para vocês do ativismo e da judicialização, tá bem? Isso tá muito correlacionado com isso tudo aqui, tá? Então, a corrente não concretista, ela diz que o Poder Judiciário, quando estiver diante de uma ação desta forma, ele deve apenas reconhecer a inércia e comunicar o órgão omisso a respeito da sua omissão para que ele elabore uma norma regulamentadora. Quer dizer, ele não faz nada. O Poder Judiciário apenas diz que há uma omissão, tá? Na concretista geral, o tribunal ele vai concretizar a norma que vai assegurar o direito da parte. Quer dizer o quê? Se o administrador não fez a lei, o tribunal fará. Ele vai estabelecer uma regulamentação dentro do caso concreto, tá? Ele acaba, então, fazendo o quê, pessoal? Concretizando o direito com efeito erga omnes, tá? Ou seja, ele faz a norma geral e abstrata que o legislador não o fez, tá bom? Que o administrador não fez. Isso a gente pode verificar no mandado de injunção 708 e no 712. Ele traz a adoção dessa teoria concretista geral. Vejam bem que aqui o poder público, ele é incisivo, né, o Poder Judiciário. Ele realmente cria a norma regulamentadora. A gente estaria falando aqui num ativismo propriamente, né? E a concretista individual? A norma também é feita, ou seja, o direito ele é concretizado, só que aqui o efeito não é erga omnes, tá? Ele é concretizado não para todas as pessoas, mas sim para quem impetrou o mandado de injunção. Então, o efeito na concretista individual,
ele é inter partes. O STF adotou essa corrente no mandado de injunção 721, tá? Então, foi viabilizado o exercício do direito para aquela pessoa específica, o caso ali de um servidor público que queria contar um tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria por aposentadoria especial, tá? Ali a discussão ela foi inter partes. Então, lá na não concretista, o Poder Judiciário só fixa inércia, na concretista geral ele cria a lei com efeitos erga omnes, na concretista individual ele cria, mas com efeito inter partes, tá? E a concretista intermediária, que tem essa mescla do geral com o individual. Essa corrente é um meio termo entre a concretista geral e a concretista individual. No primeiro momento, o que o tribunal faz? Ele dá ciência ao órgão competente. Só que ele não só dá ciência, mas ele fixa um prazo de acordo com a urgência e a complexidade da matéria para que haja a regulamentação da legislação. Se dentro deste prazo a omissão não for suprida, o próprio tribunal ele estabelece a norma para aquele caso concreto, tá? Essa corrente ela foi adotada no mandado de injunção 232, onde o STF fixou o prazo de 6 meses para adoção das providências legislativas, sob pena de que, vencido o prazo, sem que a obrigação fosse cumprida, passasse a entidade, né, na época, poder gozar de imunidade requerida. Mas o que era o caso ali? Estava sendo discutida a mora do Congresso em regulamentar a isenção de contribuições sociais para a Seguridade Social de algumas entidades beneficentes. Então, o STF fixou o prazo de 6 meses para essa regulamentação. Ó, não regulamentou, então a partir daí ela vai ter imunidade, portanto, pela inércia, tá? Pessoal, aqui a gente finalizou tudo que a gente tem a respeito de mandado de injunção. Lembrando que essas 3 correntes, né, que a gente discutiu, essas 4 correntes são adotadas pelo Supremo, né, pelos tribunais, e vai depender de qual a corrente que ele vai fundamentar, tá bem? Em suma, a gente tem visto muita corrente concretista intermediária, que tem essa mescla do geral e da individual, pessoal. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre controle concentrado, né? Falar de ADI interventivo estadual e federal, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo bloco.